Olá pessoal, bom dia! 24 de dezembro de 2022, 10 da manhã, aqui na véspera de Natal, e estou para terminar o estudo da obra Psicologia da Gratidão, realizado pelo canal Mood, e eu sou Vitor Antenori Rossi. Estamos no encontro de número 45, capítulo 11.3, Conquista da Individuação e da Gratidão. Hoje vocês podem sentir que esse estudo vai ter um pouco mais de conteúdo que o habitual, então se firma aí na cadeira porque chegamos ao final. Em uma análise mais simplista, pode-se asseverar que a individuação é algo semelhante à autoiluminação dos místicos ou à conquista do reino dos céus proposta por Jesus, quando o indivíduo se liberta das exigências imediatistas do ego para se transformar em um oceano de amor e de tranquilidade, passando a vivenciar experiências emocionais superiores, sem tormentos nem ansiedades. Esse capítulo fica um pouco mais fácil porque foram 44 estudos elaborando esse processo, a ideia da individuação. Então hoje nós vamos dar esse fechamento, observar isso. Então, na ideia de Joana, em uma análise simplista, a individuação é algo semelhante à autoiluminação dos místicos ou à conquista do reino dos céus proposta por Jesus. Quando o indivíduo se liberta das exigências imediatistas do ego e se transforma em um oceano de amor e de tranquilidade, passando a vivenciar experiências emocionais superiores, sem tormentos nem ansiedades. Olha como isso é importante. A percepção de que o reino dos céus, a autoiluminação, elas dizem respeito a estados interiores, afetivos, emocionais, sentimentais. Você se liberta então de ser um servo do seu ego, de desejos, impulsos materialistas, exigências, e se transforma em um oceano de amor e de tranquilidade. Então, onde está o reino dos céus? Dentro. Se nesse momento você sente que vive num inferno, é porque dentro de você está um inferno. Todos podem alcançar esse momento culminante da evolução psíquica mediante o esforço que realizem para interpretar os símbolos e as angústias que lhes precedem a ocorrência. Todos podem alcançar este momento culminante da evolução psíquica. Como? Qual é o método? Esforço. Na interpretação dos símbolos e angústias que acontecem durante a vida antes de chegarmos a este local, pois elas nos levam. Tudo que nós temos trabalhado aqui, a interpretação do por que essa doença, por que agora, por que essa pobreza, por que esse desemprego, por que esse aborto, por quê? É tornar-se uma criança de 5 anos, só que num nível existencial, perguntando por que de tudo. Ela é curiosa, mas normalmente essa criança enche a paciência dos adultos. Então eles ficam, sai daqui, sai daqui, sai daqui. E é justamente nesse espaço psicológico que nós ficamos depois com vergonha de perguntarmos. Quem é professor, professora aqui sabe, tem aluno que tem vergonha de perguntar. Na sala de aula, tem vergonha de perguntar. Mas é lá que se tem que perguntar. E às vezes a pessoa está falando uma coisa para você, ela usa uma palavra que você não conhece, um termo, e às vezes você finge que sim, porque tem vergonha de falar que não sabe. Aqui não. Aqui a ideia é de você assumir que não sabe, respeitando o seu limite e compreendendo esse espaço. Os sonhos que você tem, as coisas que acontecem, as sincronicidades, um caminho, uma busca que leva tempo. E tudo isso que está acontecendo com você agora é isso que está precedendo a ocorrência de chegar no momento culminante da evolução psíquica. É assim que se chega lá. Ninguém que está lá foi colocado de helicóptero. É um topo de uma montanha que em dados momentos tem uma vista maravilhosa, em dados momentos a neblina fecha, em dados momentos tem uma tempestade. É uma montanha hostil, é uma montanha dócil, é uma montanha de oscilações,
para que nós possamos passar por todas as experiências. Tem dia que você vai morrer de calor e tem dia que você vai congelar de frio. E é nesse meio, na média disso tudo, que você chega lá e vai desenvolvendo esse processo de individuação, nessa criação de empatia, simpatia e tudo mais. Santa Teresa de Ávila alcançou-o mediante os momentosos êxtases que a conduziram êxtases, tá? Não vai parecer que é outra coisa, que a conduziram ao estado de plenitude, de iluminação interior, assim como São Francisco de Assis ou Michelangelo, ao terminar de esculpir a estátua de Moisés, que o deslumbrou a tal ponto que exclamou emocionado: Parla! Era tão viva a obra que faltava apenas falar para se tornar um ser real. Parlar é falar em italiano, então é isso que ele disse, tá? Eu vou mostrar isso com mais Santa Teresa, que nós conversamos no último encontro também, né? Junto com o penúltimo, não sei, ali com o João de Deus. E São Francisco de Assis também, que já foi trabalhado a oração e tudo mais. Então aqui nós temos Moisés. Moisés é uma das principais obras do artista renascentista Michelangelo. Conta-se que após terminar de esculpir a estátua de Moisés, Michelangelo passou por um momento de alucinação diante da beleza da escultura. Bateu com o martelo na estátua e começou a gritar: Por que não falas? A escultura está na Basílica de San Pietro in Vincoli, Roma. Tá? Então aqui, ó, essa é a estátua dita em questão. A perfeição, imagina, você construir uma coisa dessas, quando termina dá vontade de ser amigo mesmo, né? Então é um trabalho maravilhoso. Depois, se você puder entrar no Google, principalmente vocês que estão no áudio, deem uma olhada nos detalhes também, né, que dizem respeito a esta obra. Aqui na Wikipedia está escrito que ele teve um momento de alucinação. Alucinação não é delírio, tá? Delírio é quando eu não sei que eu estou imaginando uma coisa. Alucinação é quando eu sei que eu tenho uma alucinação. Eu estou com febre e eu penso, olha, eu estou vendo um gato andar no telhado. Eu sei que eu estou com febre e isso é uma alucinação. Delírio é quando eu tenho certeza que o gato está no telhado e eu, sei lá, tento jogar um chinelo para assustá-lo para ver se ele sai dali, ou tento botar um banquinho para ele pular. Não sei de como a pessoa gosta ou não gosta de gato. Tá? Então a ideia, Joana fala que ele ficou emocionado, o texto fala que ele ficou alucinado. Então aí eu não sei qual é a verdade, quem está certo, mas fica essa ideia de quando ele terminou. Então ela cita isso dentro dessa ideia de quando o indivíduo termina um trabalho difícil. Então olha aqui, olha a dificuldade que é construir uma obra como essa. Quando termina, dá uma sensação de alívio, dá uma sensação de prazer, de completude. E é essa sensação de prazer e completude que alcançaremos no processo de individuação, tá bom? Eu estou indo e voltando para que veja o texto aqui. Então imagine que você é um mármore, ou um tronco de madeira, ou uma pedra bruta. E o trabalho é lapidar-se para tornar-se uma obra de arte. Você olha Jesus e fala, obra de arte, Chico Xavier, obra de arte. Eu quero ser igual a esse cara, eu quero ter uma experiência como a dele. Mas para isso você vai ter que passar por coisas parecidas com o que eles passaram. E aí é nesse momento que dá vontade de desistir. Não, eu quero chegar lá, já, pronto. Quero ter a iluminação de Jesus, mas quer ser traído pelo amigo e crucificado? Quer. E aí? Quer ficar andando por aí, pelo país, a vida toda, comendo na casa dos outros e dormindo onde deixam? Não é uma experiência prazerosa ser Jesus. Isso tem que ficar claro. Principalmente para quem acha que ser Jesus é uma personalidade instagramável. Imagina quantos seguidores Jesus não teria, né? Olha quantos ele tem dentro das igrejas, nem tem Instagram, se Jesus tivesse. E é isso que algumas pessoas buscam, né? O poder. Eu quero curar. Mesmo que seja, eu quero curar meu pai que está doente, eu quero isso e aquilo. Mas a aceitação de passar pelo processo de lapidação. Então, o que seria a vida? Nós somos a pedra dura e a vida é a água. Ela vai batendo e vai nos contornando. Aí você olha aqueles penhascos na Escócia e acha eles lindos. E isso tudo foram milhões de anos da água batendo ali. E esse é o processo de individuação. Voltando em Joana.
Normalmente, um psicoterapeuta experiente pode conduzir os seus pacientes ao momento culminante da libertação dos seus transtornos quando os leva à individuação, como estágio superior e culminante da saúde integral. Jung logrou vivenciá-la conseguindo individuar-se por meio dos métodos psicoterapêuticos por ele próprio elaborados. É importante levar em conta algo aqui. Um psicoterapeuta experiente pode conduzir. Conduzir não é puxar à força, conduzir não é empurrar, conduzir não é carregar no colo. É uma condução. Tá? Você pode enxergar como se fosse um instrutor de autoescola, que tem uma experiência, que tem uma capacidade de perceber, porque já fez muito aquilo. Então, o psicoterapeuta experiente é aquele indivíduo que já passou por situações parecidas em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Já atendeu 10, 15, 50, 100 pessoas com uma situação parecida com a sua e percebeu o caminho que uma tomou, o caminho que a outra tomou. Então ele tem um leque de possibilidades que você sozinha não conseguiria tão facilmente. Não é uma ciência secreta. A psicologia não é uma ciência secreta. Por isso que qualquer pessoa pode se dizer assim, vou fazer uma palestra sobre bipolaridade, eu vou fazer uma palestra sobre reencontro curando a criança ferida. É possível, se você estudou só aquilo, você estudou só aquilo e pode falar sobre aquilo. Às vezes melhor do que um psicoterapeuta. Mas a psicoterapia, ela é uma coisa construída, assim como essa imagem de Michelangelo, que esculpe Moisés. Eu falo que logo que eu me graduo, eu tinha a sensação de que eu estava pronto. Eu tinha a sensação de que eu estava pronto. Agora, 16 anos depois de atuação clínica, eu penso e eu começo a sentir, agora eu consigo ter uma resposta melhor. É uma ilusão da pressa, porque se você termina engenharia, você já sabe montar o negócio. Depois você vai tendo que lidar com uma diversidade ou outra aqui. A psicologia é como se você terminasse os 5 anos de faculdade e aí te dessem a faixa branca. Vai lá. E vai tomar soco na cara, e vai cometer erro, e vai se antecipar, e vai projetar, e vai transferir, e vai ter conflito, e um monte de coisas que vão acontecendo. Para depois chegar nesse local e conseguir entender, olha, então os exemplos que são dados aqui, as conexões que eu faço com tudo isso, partem da inteligência que eu tenho, mas partem também de situações que eu observei pessoas vivendo, porque o psicoterapeuta, ele não atende só quem paga o trabalho dele. Ele atende as pessoas que falam com ele o tempo todo. Basta saber que o indivíduo é psicoterapeuta, pode estar saltando de bungee jump na montanha-russa, fazendo o looping da montanha-russa, a pessoa está falando, porque o meu filho com 6 anos voltou a urinar na cama. E aí você pensa, calma, eu não estou aqui para isso, mas a história chega. Tá? Então busque naquilo que você acredita em termos de psicoterapia, se for uma pessoa graduada em psicologia, um guru, um xamã, uma monja, não importa, mas busque essa solidez. Uma ideia de solidez, uma ideia de experiência. Diploma não significa nada. Diploma é uma validação social para que a pessoa possa exercer aquilo e não seja presa. Mas a experiência é o que conta. Então, quando Joana fala da condução, o psicólogo, a psicóloga não pode te levar nesse local com uma sessão de hipnose, com uma sessão de mesa radiônica. Ele não pode te levar nesse local. É você que vai. Então, é o instrutor da autoescola. Se ele assume o volante e dirige por você, você não aprende, você sai do ponto A ao ponto B. Mas quando ele te deixa de volta na tua casa, você continua não sabendo dirigir. Então busque relações terapêuticas que te desafiem, que coloquem você para fazer o exercício. E se a pessoa te propuser o exercício, isso é algo que eu bato tanto na tecla, ou a psicóloga falou para você, desenha uma linha do tempo, conversa com a cadeira, conversa com o espelho, tenta fazer uma caminhada para as endorfinas voltarem. Vamos ver se isso diminui o teu sintoma depressivo. Faça. Não adianta não fazer. E se não fizer, não adianta desmarcar porque está com vergonha. Fala que não conseguiu. E vão buscando estratégias, mas faça. Faça aquilo que é proposto. Porque se você não fizer, se você fica com a sensação de não, eu faço terapia, faz terapia ou frequenta o consultório, ou liga a câmera e desabafa.
Então, a pessoa te vê no carro da autoescola, pode falar, olha lá o Vitor aprendendo a dirigir, mas se eu não estiver aprendendo, não adianta. Então, ir à faculdade e não prestar atenção na aula só te dá o diploma, se você conseguir colar. Mas não adianta colar no processo de individuação, não adianta colar no processo de crescimento psicológico e espiritual. Você tem que fazer. Então, se você buscou ajuda de qualquer pessoa, de qualquer origem espiritual, científica, siga a orientação se te fizer sentido. Se não fizer sentido, procure outra orientação, mas não fique onde você está, porque o teu jeito te trouxe aonde você está hoje. Você vai ter que fazer de outro jeito para sair daí. Falando do Jung, o mestre suíço elucidou igualmente que é possível conseguir-se a individuação quando se logra a assimilação das 4 funções por ele descritas como sensação, pensamento, intuição e sentimento. Nos seus estudos alquímicos, comparou a meta da individuação ao que sucede com a opus, ou grande obra que os alquimistas tentaram vivenciar. Então aqui nós vamos para o artigo Individuação e Alquimia, tá? Da Monique Olsen, lá no ligajungiana.com.br. O processo que os alquimistas passavam para encontrar ou reencontrar Deus é similar com os processos pelos quais os pacientes passam durante a análise, como exemplificado no famoso ditado alquímico: dissolve a matéria em sua própria água. Assim, os alquimistas buscavam compreender a matéria pela própria matéria, e os psicólogos a utilizam para compreender os afetos em sua própria água. Pensando de forma alquímica, finalizar o trabalho de Deus, como descrito no mito alquímico, seria trazer o todo, que é a essência divina, para a consciência, como se levássemos o discernimento para a centelha divina dentro de nós, que é o Self. Esse é um processo para ser realizado durante toda a vida, sendo que o local de transformação da libido é o corpo. O processo de individuação, mesmo os mini-processos, começam, de acordo com a alquimia, com a descida ao inferno, que chama-se nigredo. Conforme avança nesse processo, vai para a brancura. Quanto mais distante do centro, mais superficial, mais escuro. Conforme caminha-se para o centro, vai clareando, albedo. Depois se avermelha, que é a rubedo, ou paraíso. Albedo de alvo, branco, né? Alvinegro, então é albo, e rubedo de rúbio, vermelho. Tá? Então é negro, branco, vermelho. Os estágios não são fixos. Pode-se estar em um estágio e viver estágios anteriores e posteriores. Existem muitas etapas na alquimia, mas as etapas da nigredo, albedo e rubedo são consideradas as 3 principais. A nigredo, considerada como a primeira etapa, tem relação com a experiência de morte, que pode ser do princípio diretor do ego, da prima matéria, recolhimento da projeção, ideias coletivas, da pureza e inocência. Essa é a operação mais negativa da alquimia, porém ela tem seu lado positivo, que é anular a velha natureza e transmutá-la em algo novo. Nessa etapa ocorre um confronto com a sombra pessoal e arquetípica, sendo que no segundo seria ter consciência do mal. Esse seria o princípio da obra, da pedra filosofal, e por isso é equivalente ao sofrimento humano. Aí conseguiriam, né, transformar a pedra, os metais em ouro, porque de alguma maneira você conseguiu dominar o processo todo, mas vamos trazer isso para o lado psicológico, tá? A pedra filosofal é essa mesma que o Harry Potter tenta pegar embaixo do Cerberus, aquele cachorro de 3 cabeças. Nigredo, esse processo de escuridão, tá? De pura sombra, seria a primeira etapa. É a experiência de morte. Mas qual morte? A morte simbólica. Pode ser a morte do princípio diretor do ego. Então, aquilo por onde começa o direcionamento do ego, os valores ancestrais construídos, como foi trabalhado no último estudo.
Pode ser a morte da prima matéria, que é o recolhimento da projeção. Então eu paro de me nortear, eu paro de observar o mundo apenas por aquilo que está fora. Eu volto internamente através de uma introspecção, de uma introversão, para começar a perceber o que é meu, para que eu pare de projetar, né? Algo parecido com o que eu já citei aqui, que René Descartes fez em um certo momento da vida dele, um matemático, né? Você tem o teorema, em que ele chega à conclusão que ele teria que olhar para si mesmo como uma folha em branco de novo, imaginando que tudo aquilo que ele aprendeu poderia estar errado, mesmo que fosse a coisa mais simples. Porque ele poderia ter aprendido errado e ele continua repetindo aquilo de forma errada como se fosse uma verdade. Então é meio que 2 mais 2 é 4 mesmo? Deixa eu ter certeza. Lógico que ele não vai voltar, porque não dá para se esquecer. Mas é um olhar novo, de limpeza. Então é sobre essa ideia. Eu volto e penso, peraí, será mesmo que eu tenho que ter nojo de pessoa gorda? Será mesmo que eu tenho que achar que mulher é inferior? Será mesmo que eu tenho que achar que todo homem é violento e estuprador? Será mesmo que o jeito que eu estou criando meu filho é o ideal? Será que é isso que o meu filho precisa? Aquela pedagoga falou um negócio que funciona para a maioria das pessoas, mas e se o meu filho estiver fora da curva? Deixa eu observar como é a natureza dele. Esse é o local, né, dessa etapa da Nigredo. Essa etapa de tentar permitir que aquilo tudo em que você se construiu, aquilo tudo em que você acreditou morra. E pode ser desde isso tudo, até um corte de cabelo. Você está com o mesmo corte de cabelo há 30 anos e de repente fala, será mesmo que eu não posso ficar bonito com outro corte? Ideias coletivas, pode ser a morte de ideias coletivas, então nós teremos isso também coletivamente, que são aqueles ditos períodos sombrios da humanidade, né? A Idade das Trevas, não especificamente aquela, né, histórica, mas micro-idades das trevas, né? Dentro de coletivos, onde aquilo que as pessoas acreditavam cai por terra. Pessoas que elas elegeram e se mostraram ditadores, escolhas que elas fizeram coletivamente e se mostraram erradas, ou também a morte da pureza e inocência. Então, o espaço da adolescência é um espaço alquímico para isso aqui. Quando a criança fica numa sombra, o corpo dela cresce, a perna fica maior, o braço fica maior, o peito cresce muito ou não cresce nada, e isso vai gerando um espaço onde eu tô, quem eu sou. Isso é escuridão, tá bom? Então essa é uma operação negativa da alquimia, mas ela tem seu lado, entre aspas, positivo. Ela anula a velha natureza e transmuta em algo novo, porque na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Lei de Lavoisier. Então, esse espaço que você vive agora, esse momento que você vive agora, ele deixará de existir. Ele será modificado. Quanto mais energia você colocar nisso, quanto mais responsabilidade você colocar nisso, melhor. Agora, se você fica tirando energia disso, fugindo para álcool, para droga, para sexo, para pornografia, fugindo para séries da Netflix, fugindo para alimentação, você não consegue se concentrar. Então isso fica mais difícil, o processo demora mais. Por isso você vai ter pessoas que têm 40 anos de idade e ainda parecem adolescentes. Como o meu vizinho de frente aqui, por exemplo. Ah, como seria bom se ele assistisse a esse estudo. Nessa etapa ocorre um confronto com a sombra pessoal e arquetípica, sendo que no segundo seria ter consciência do mal. Quando eu confronto a sombra pessoal, e essa é minha, são os conteúdos da minha vida, da minha história, que eu estou negando ou não estou consciente. Não estamos falando da coletiva. Tá? É lógico que todo confronto, a pessoa pensa, confronto é guerra, tiro, porrada e bomba. Não, confronto é olhar de frente. Enfrentar. Então, confrontar é em direção a isso. Quando você enfrenta, você está diante daquilo. Quando você confronta, você vai em direção àquilo. Mas quem disse que precisa ser violento? Confronto. Abraçar uma pessoa é um confronto. Uma atitude confrontativa. É alguém que quando o outro tenta passar por cima dela, ela fala, não, peraí, eu vou te confrontar. Se isso vai se tornar bélico, guerra, ou se isso vai se tornar um embate positivo, depende da energia das duas pessoas. Quem foge do confronto o tempo todo é atacado pelas costas.
É essa ideia, por exemplo, dos vikings, dos soldados romanos, que não tinham armaduras nas costas. Porque se o indivíduo te atingiu nas costas é porque você estava tentando fugir da batalha. Se você estava tentando fugir da batalha, você merece morrer. Essa era a ideia deles. Então eles o ornamento todo que fechava a frente, os vikings nem isso, era o escudo aqui. Né? Mas os soldados romanos tinham aquela vestimenta que fechava tudo na frente, mas as costas deles não eram protegidas. Só figuras maiores, para evitar emboscadas. Mas é essa ideia construída aqui. Se você está diante de uma situação que precisa acontecer, é um câncer, mas é só uma tocinha, vou continuar fumando. Isso é você virando as costas para ele, ele vai vir quando você menos esperar, você desmaia. Quando você menos esperar, você morre e não sabe como foi. Tipo o Santo Cristo do Faroeste Caboclo. Eu não atiro pelas costas, não. É isso, sabe? A vida ela quer te confrontar. Mas se você não se prepara para isso, você toma pelas costas, porque ela não vai deixar de vir. Não é um animal que você finge de morto e ele vai embora. É o urso que, se você finge de morto, ele te atropela. Então não finge de morto. Se a vida tiver que te matar, teu corpo, as coisas, deixa que morra, porque o espírito é imortal. Não tenha medo da morte, não procure ela, mas não tenta se apegar ao que já não existe. O casamento já acabou e você está aí, me dá mais uma chance. A pessoa não te ama mais, acabou. É a morte, acabou. Sofre, chora, encara, assina esse divórcio com dignidade, para de ficar atrasando a vida da pessoa, para de ficar se vingando nos filhos, para de ficar fazendo drama com essa esperança de que se você atrasar ela vai mudar de ideia. Acabou. Aceita que acabou. E quando você aceita de imediato, sai do primeiro estágio do luto, que é a negação, aí vem a raiva. E é nesse momento que você precisa ter um acompanhamento, porque se essa raiva deslocar na direção de inocentes, aí você piora muito a tua situação que já está ruim. É um processo. Continuando. A albedo, alvo branco, que seria a segunda etapa, é considerada o clarear do dia pela alquimia. É como se todo o caos e confusão da etapa anterior, a nigredo, fosse chegando ao fim, dando lugar ao entendimento. Nessa fase não há ação, apenas sabedoria. Por fim, a rubedo representa a realização da pedra no mundo, a conscientização do self que estava inconsciente, a conclusão do processo de individuação. Esse é o momento em que a divisão psíquica é curada, unificando-se novamente. Alquimicamente é um processo, então é uma vida inteira. E para quem acredita em reencarnação, são várias vidas inteiras para chegar neste local perfeito, neste local de individuação. Eu sinto te frustrar, mas assim, eu terminar esse estudo é a faixa branca. Parabéns, nós estamos terminando o estudo Psicologia da Gratidão. Toma a faixa branca. Agora a tua luta vai começar. Um ano depois, 45 episódios depois, agora a tua luta vai começar, porque você compreendeu, tem a informação, assimilou. Se você assistir de novo os estudos, você vai ouvir um monte de coisa que você não prestou atenção, que você não estava pronto, preparado para saber, mas aí pensa, para que eu vou assistir o mesmo se vai ter um novo e o outro? E eu entendo essa angústia de querer tudo ao mesmo tempo. Mas é essa perspectiva. Isso é um trabalho, uma construção. Tá? São 45 encontros. Para mim, isso significa cerca de 140 horas. Preparando o estudo, montando e depois publicando. São 140 horas de trabalho para mim. Isso que chega para vocês é o extrato, né? O sumo. E eu que fiquei 140 horas na preparação dos estudos, então montei o estudo, li vários textos que não serviam e tirei e tal, não acho que estou pronto. Entendi um monte de coisas que agora estão fazendo sentido, então leva essa reflexão para você. De tudo que foi trabalhado, não acabou ainda, tá? De tudo que foi trabalhado, o que ficou mais para você? Para mim foi aquele estudo sobre dignidade. Naquelas dignidades, assim, onde vai para o espaço de
peraí, eu posso. Eu não preciso passar por isso se eu não preciso passar por isso. Tá fazendo uma viagem de trabalho, uma viagem de férias, vai economizar R$ 10 se for de ônibus do que se for de Uber, começa a chover, a pessoa, aí se fala, não, eu vou pagar esses 10 a mais, economizo em outro lugar lá, mas eu vou me dar dignidade. Se você pode se dar dignidade, em todos os aspectos da vida, se alimenta melhor. Então, e para você? O que foi que ficou forte? A faixa branca. Pronto. Agora, quando você estiver na relação com os outros seres humanos, lembre-se que a maioria deles nem esse estudo fez. Eles são você antes de começar. Então, paciência. Foi muito difícil chegar até aqui. Você chorou, você deu risada, você sentiu medo, você sentiu uma porcaria de vez em quando. Nas outras você achou que era a pessoa mais inteligente do planeta. Essa é a experiência. E agora isso modificou você, te trouxe um monte de outras informações que você vai começar a perceber na viagem para a praia, na viagem para a serra, ficando em casa recebendo a família. Alguém vai dizer, está mais calmo. Eles vão começar a perceber, você não vai se dar conta. Mas é uma coisa que ficou semeada aí dentro, 2, 3, 5, 50 anos, isso vai florescendo cada vez mais. Um processo alquímico. Tá? Então aqui eu trouxe uma imagem dos estágios alquímicos, né, que representam isso, Nigredo, Albedo e Rubedo. Vocês que estão no áudio podem vir depois aqui, tá? No minuto 32 aproximadamente. Tá? Esses estágios, tá? Preto, branco e vermelho. Onde isso também é muito forte no tarô, isso é muito forte nessas questões arquetípicas. O pessoal que trabalha com tarologia estuda a fundo, compreende bastante isso, sabe? Então perceba que o Nigredo também fala sobre uma putrefação aqui em cima. Que é isso, é uma palavra feia, mas ela é necessária. Nós precisamos das baratas, dos corvos, dos abutres, dos vermes. Nós precisamos, porque eles são agentes da natureza que fazem esse processo. É esse processo alquímico de pegar algo que estava morto, comer aquele cadáver, aquele orgânico em putrefação e depois transformar isso em outra coisa e trazer de volta para o universo para que ele possa ser realocado, porque nada se cria, nada se perde. E ninguém quer, né? Ninguém quer o verme, é barata. Então, isso também na nossa vida é a representação. Ninguém quer aprender pela doença, ninguém quer aprender pela pobreza, mas ela virá. Elas virão. Agora, voltando em Joana. Com essa conquista, o ser humano torna-se consciente de si mesmo, das responsabilidades que lhe dizem respeito no concerto da sociedade, encorajando-o para os ideais relevantes, embora raciocinando que novas situações difíceis surgirão, mas que poderão ser vencidas naturalmente. Com essa conquista, o ser humano torna-se consciente de si mesmo. O que é o si mesmo disse no último estudo? Self. Tornar-se consciente do self significa não ter sombra. Das responsabilidades que lhe dizem respeito. Então eu paro de projetar, não é mais culpa do outro. Não é mais culpa do outro. Eu entendo. Por que o vizinho infantil me incomoda com a Brasília dele que tem buzina com som de cavalo? Porque tem algo disso em mim. Eu tenho a buzina com som de cavalo na vida de alguma pessoa. Senão ele não me incomodaria. Mas quando eu vejo aquele cara de quase 40 anos agindo como se fosse uma criança, ao mesmo tempo eu penso, coitado, ele não conseguiu se desenvolver, e ao mesmo tempo eu sinto raiva, porque aquilo vai entrando na sua mente. Mas se eu sinto a raiva, isso é meu. A raiva é minha. Então isso fala sobre eu, a minha imaturidade sendo projetada na dele. Algo que eu faço que também incomoda alguém. E eu aceito. Começa um processo de investigação. Tá? Mas eu não posso culpá-lo por isso, eu tenho que assumir a responsabilidade. E eu não estou aqui dizendo que eu individuei, claramente. Eu estou dizendo isso já começa a tornar-se consciente. Eu me encorajo para ideais mais relevantes.
Embora raciocinando que novas situações difíceis surgirão. O que eu falo aqui, vai fazer caridade, o cara vai jogar o pão na tua cara às vezes, você pode ser roubado, você tenta fazer algo novo, vai cuidar de cachorro, pode tomar mordida. Veterinário tá sempre com carrapato, pulga. Tem que aprender a conviver com isso. Então eu me torno consciente que, não, agora eu resolvi fazer o bem, vai dar tudo certo. Não vai, porque esse estudo aqui é fazer o bem. E o tanto de coisa que deu errado, é energia que caía, gravação que não funcionou. Eu já gravei episódio inteiro aqui, o microfone estava desligado, tive que fazer de novo. Estamos aqui. Essas situações difíceis surgirão, mas poderão ser vencidas naturalmente. Respira fundo e grava de novo. O que eu vou fazer? Veja você na tua vida. Quer ter um filho para trazer um espírito para reencarnar? Se prepara, a hora que estiver trocando a fralda vai vir aquele jato gostoso de xixi na tua boca. Mas depois vai vir aquele sorrisão gostoso. Você vence, supera. O que você não pode é espancar a criança porque ela fez xixi em você. Como eu não podia quebrar o microfone porque ele estava desligado, fui eu que não liguei ele. Então, se eu tenho que quebrar alguma coisa, tem que ser eu mesmo. Só que se eu quebro o microfone, eu não gravo mais nenhum. E se eu quebro a mim mesmo, não tem quem grava. Aceita. Respira fundo, na frustração, medita, levanta 30 segundos, vai tomar uma água, senta de novo e faz. Seja o que for. As denominadas virtudes religiosas, que eram tidas como heranças místicas, no momento da individuação adquirem sentido de realização. Quais? O amor, que se transforma numa conquista relevante, indispensável para uma existência harmônica, a bondade, que multiplica os bens dos sentimentos elevados, a fé no futuro, como condição de estímulo, sentido e significado psicológico, para se prosseguir nas lutas naturais do processo evolutivo. A compaixão, em forma de solidariedade e de compreensão da aflição das aflições do próximo, e a gratidão, como coroa de bênçãos por tudo quanto se conseguiu e pôde realizar-se. Então ela traz aqui pilares. O que eram virtudes religiosas tidas como heranças místicas, depois que você alcança a individuação, elas adquirem um sentido de realização. Então, para que você se perceba uma pessoa individuada, talvez alguém já esteja chegando nisso porque já está 700 encarnações na nossa frente. Mas se você, como eu, está assim no começo ou no meio do caminho, você consegue experimentar o amor de verdade, incondicional? Tem bondade real? Esses são os elementos que determinam uma pessoa individuada. Tá? O amor se transforma numa conquista relevante e é indispensável para uma existência harmônica. Sem amor, portanto, é desarmônico. A bondade, porque ela multiplica os bens dos sentimentos elevados. Isso tem que ser natural, tá? Não é forçado, não é teatral. É quando você nem sabe que você é isso. Que nem o Chico Xavier que ficava falando. Mas como é que eu vou... Chico, você vai receber esses prêmios lá, você não pode cair na vaidade. Ele, como é que eu vou cair se eu nunca me levantei? Cair no quê, meu filho? Pelo amor de Deus, o povo quer me dar um prêmio, eu vou lá receber. Eles vão ficar felizes com isso. Enquanto a maioria está lá, vou receber um prêmio, viu? Olha, pessoal, às 19 horas eu receberei um prêmio. Outro ponto, fé no futuro, como condição de estímulo, tanto no sentido e significado psicológico. Tá? Eu me estimulo porque eu tenho fé no futuro, então eu sei que o que eu semeio eu vou colher. Para se prosseguir nas lutas naturais do processo evolutivo. A compaixão, em forma de solidariedade e de compreensão das aflições do próximo, porque a bondade é uma coisa que conecta você com o outro, mas a compaixão vem por uma compreensão que às vezes não te conecta. Que é a compaixão, a compreensão. Então eu tenho esse vizinho aqui e ao lado tem uma vizinha que fica dando berros, gritos, porque ela tem síndrome de Down. E a compaixão é pensar, coitado do pai e da mãe dela. Que são gritos na janela, assim, gritos que incomodam. Mas que culpa tem? Então isso é espaço de compaixão. Eles não sabem. Eles não sabem que eu penso, coitado deles de terem que aguentar isso. E não tem ferramenta para resolver isso, porque eles disseram que já tentaram de tudo. Mas eu consigo hoje. 10 anos atrás eu ia estar com muita raiva disso tudo. Não dela, mas do azar. Mas por que eu vim para uma casa com esse barulho e tal?
Mas e se fosse um cara tocando funk? E se fosse uma pessoa que faz festa todo dia? Com todo respeito a quem gosta de funk, eu não suporto. E se fosse uma pessoa que, entende? Poderia ser todas as horas. Eu não vou conseguir ficar sozinho. Se eu for morar sozinho no meio do mato, vai vir uma maritaca que vai me irritar. Porque eu sou irritável. Quando eu deixo de ser irritável, eu começo a perceber que se aquilo está me incomodando, eu como vizinho, calculo como não incomoda quem mora ali. É uma construção. Então, a bondade se conecta com o outro vê você como uma pessoa bondosa. A compaixão não, você pode ser compassivo em silêncio. A gratidão, por fim, como coroa de bênçãos por tudo quanto se conseguiu e pôde realizar-se. Então agradeça. Eu tô com um cachorro que late muito. Teu problema às vezes é um cachorro que late muito, mas é num bairro legal? Agradeça por ter um vizinho com um cachorro que late muito no bairro legal. Porque o outro tem um cachorro que late muito morando numa favela ou morando numa comunidade. Ou morando num quintal com mais 4 pessoas. Né? E quando ele chega em casa tem um roubando água da torneira dele. Assim. Então agradeça por tudo que você conseguiu. E se você está no quintal com mais 4 pessoas, tem alguém dividindo uma marquise com mais 4 pessoas na rua, tentando dormir com o olho aberto para que não roube o cobertor dela. A gratidão, filha dileta do amor sábio, enriquece a vida de beleza e de alegria, porque com a sua presença tudo passa a ter significação enobrecida, ampliando os horizontes vivenciais daquele que a cultiva como recurso de promoção da vida em todos os sentidos. Gratidão, filha dileta do amor sábio. Por isso eu disse da faixa branca. É fácil falar gratidão, mas sentir, tê-la, né? Sentir é algo que opa, passou por mim aqui, senti um arrepio. Tê-la o tempo todo, isso aqui é muito distante da maioria de nós. Eu posso falar por mim. É muito distante. Porque o amor que a maioria de nós aqui no planeta Terra tem, não é um amor sábio. É um amor engatinhante, é um amor ignorante, é um amor com vários pontos cegos, é um amor dentro da neblina. Nós temos lapsos, mas ele é toda hora colocado à prova, mesmo pelo teu filho. Tem hora que você se irrita, tem hora que você pergunta, mesmo com a tua esposa. Então imagina com um estranho, o que o cara tá passando lá em Bangladesh? Dane-se o cara. A pessoa lá na Índia morreu de dane-se, porque eu não sei nem quem é. Então, a ideia de um Jesus que amava a humanidade, isso é muita coisa. Amar a humanidade é muita coisa. Então, amor sábio. Quando nós alcançamos isso lá pela individuação, nós ficamos com a vida enriquecida de beleza e de alegria, porque a presença da gratidão, tudo passa a ter um significado nobre. Isso amplia os horizontes vivenciais, as possibilidades, as perspectivas que eu tenho de vida daquele que cultiva como recurso de promoção da vida em todos os sentidos. Então isso promove vida ao invés de promover morte. Eu vou viajar para São Paulo a primeira vez. Vai, cuidado, hein? Lá eles assaltam o tempo todo, vai morrer no metrô. Isso é promoção de morte. Que legal, amiga, vai sim, vai lá no Sesc da Avenida Paulista, vai lá no Museu do Ipiranga. Promoção de vida. Estimular as pessoas. Tem gente que negativa tudo. Cuidado, cuidado. Ai, que medo. Ai, Nossa Senhora. Ai, meu Deus. Motiva. E aí, quando não é de fora, é na tua própria cabeça, promoção de morte, ninguém vai gostar de mim, eu não vou conseguir. Imagina, o que vão pensar? Como eu sou burro. Isso é tudo promoção de morte. Então, promova a vida. Vá fazendo o treinamento, né? Até que isso se torne verdadeiro. Narra-se que certo dia em Boston, nos Estados Unidos, um rebanho de carneiros era levado por uma das avenidas centrais da cidade. Um dos carneiros repentinamente caiu sem forças. Uma criança muito pobre e mal cuidada, observando a cena, deu-se conta que deveria ser por sede que o animalzinho perdera as resistências. Tomando do seu gorro, correu a uma bica próxima e colheu algum líquido,
trazendo-o ao carneiro quase desfalecido e deu-lhe de beber. Poucos minutos depois, o animal correu e juntou-se ao grupo que seguia em frente. Uma das pessoas que nada havia feito, num tom irônico, disse ao menino: "Obrigado, titio." E pôs-se a rir zombeteiramente. Um cavalheiro que havia observado a cena disse ao irônico: "O carneirinho pediu-me para que agradecesse por ele, escusando-se de fazê-lo. Como eu sou dono de uma casa editora, sou conhecido como Eduardo Baer e sempre estou procurando crianças dotadas de sentimentos nobres para cuidá-las. Acabo de encontrar mais uma. A partir deste momento, você estará sob a minha responsabilidade", disse a criança aturdida. Mais tarde, a sociedade acompanharia a trajetória do Dr. Carlos Morse, que se fez conhecido pela inalterável bondade com que tratava todas as criaturas. A gratidão do carneiro havia alcançado a sua nobre finalidade, porque jamais esmaece ou perde o sentido. Essa ideia, esse sentido figurado interpretado por Joana, né, vocês compreenderam a história, né? Então tinha um carneiro que ficou caído no chão, o menino achou que era sede, foi lá, fez o esforço de colocar água no gorro, deu para o carneiro beber, ele levantou e voltou para o bando, e aí sempre tem aquele mala que foi fazer graça. E o cara falou: "Fica aí fazendo graça, mas o que eu vi? Eu vi um menino com bondade, e eu sou um promotor da bondade, eu vou cuidar desse menino." E aí ele cuida desse menino, e esse menino se transforma num homem muito bondoso. Enquanto o outro ficou ali, não fez e ainda reclamou. E é muito difícil estar nesse espaço. Hoje eu estou falando sobre o estudo, né? É um meta-estudo, porque é o último, né? Então eu estou meio que dando os bastidores aqui, para que vocês entendam, né, que durante os primeiros estudos que eu fiz, não deste livro, né, mas lá do autodescobrimento, viam muitas pessoas me xingar, reclamar. Entendo, meu tom de voz era mais agressivo e tudo, os vídeos tinham qualidade pior, mas eu ficava pensando: cadê o teu canal então para eu assistir um melhor? No começo eu ficava muito chateado, muito triste, com raiva, debatia. Depois eu comecei a entender: e o teu canal, cadê? Então, se o meu estudo é uma porcaria, me dá o link do teu. A pessoa não faz. Então, se a pessoa reclama porque a câmera é ruim, porque a iluminação tá ruim, porque você fala demais, você dá muito exemplo repetido, tem muito personalismo, você não gosta de homem, você é feminista. E eu fico assim: poxa, eu tô trazendo exemplos de todas as ordens o tempo todo. Depois eu falei: por que eu tô me defendendo? Porque esse é o hater. Esse é o indivíduo que você faz alguma coisa com o pouco que você tem para tentar, com esses estudos aqui, dar um pouco d'água para alguém estar aí desfalecido, para que você se levante, volte para o teu grupo e se reencontre. Aí vem um cara falar que não tá bom. Então isso é para você. Não desmotive, não desanime. Quando uma pessoa vier criticar o seu trabalho, você fala: me passa o link do teu, então me dá o teu cartão profissional, me mostra como você faz, porque aí eu vou ver. Não, eu não faço. Então abraço, irmão. Voltando aí, Joana. O carneiro, que é símbolo da mansuetude, e o menino gentil, que pode ser considerado como um arquétipo de misericórdia e compaixão, unindo-se no mesmo sentimento de ajuda recíproca, produziram o missionário do amor e da bondade. Isso porque a gratidão é um dos mais grandiosos momentos do desenvolvimento ético-moral do ser humano e está íncita na individuação quando tudo adquire beleza e significado. Então, o símbolo de mansuetude, que é o carneiro, e a gentileza, que é um arquétipo de misericórdia, quando se fundiram, produziram um missionário do amor e da bondade. Mansuetude, né, é esse processo de construir isso. Se vendesse em farmácia, eu comprava. Mas é uma ideia. Tá, eu tenho que chegar nessa mansuetude. E aí, misericórdia e compaixão. Isso naturalmente é uma alquimia, né? É uma fusão, uma mistura que gera amor e bondade. Bom, o missionário é uma pessoa que tem como missão amar e ser bom. Porque a gratidão é um grandioso momento do desenvolvimento ético-moral do ser humano e está insta na individuação. Não se chega na individuação sem gratidão. A gratidão é, portanto, um momento de individuação
quando o ser humano recorda o passado com alegria, considerando os trechos do caminho mais difíceis que foram vencidos, alegrando-se com o presente e encarando o futuro sem nenhum receio. Porque os arquétipos responsáveis pelas aflições foram diluídos na consciência, não restando vestígios da sua existência. Ela resumiu lá o que é individuação, está trazendo agora o que é gratidão. Momento de individuação. Quando? Quando eu recordo o passado com alegria. Ao invés de ficar lamuriando e reclamando, eu entendo que foi o melhor que eu podia me dar, foi o melhor que eu podia fazer. E foi isso que me trouxe aonde eu estou hoje. Se eu estou na lama ou se eu estou na fama, paciência. Eu tenho que pensar agora como sair ou como me manter. Mas eu não posso ficar culpando o passado. Das pessoas que cuidaram de mim no passado, das pessoas que fizeram algo por mim no passado. Eu preciso trabalhar aquilo. Agora, com os recursos que eu tenho, se tenho. Eu considero os trechos do caminho mais difíceis que foram vencidos. É a ideia que eu já trouxe. Então não importa quão pesado foi o teu passado. Se você está aqui ouvindo esse estudo é porque você sobreviveu a ele. Abrace-se. Acolha-se. Aplauda-se. Você deu conta. Você está aqui. Ferido, sujo, amaldiçoado, feliz, não interessa. Você está aqui. E essa oportunidade de estar aqui agora, esta oportunidade de existir, te foi dada pelo teu passado. Então agradeça. E se engrandeça. Encarando o futuro sem nenhum receio. O que tiver lá, vai ter um monte de tragédia no futuro, vai ter um monte de quebrar a cara, vai, mas também vai ter um monte de prazer. Daqui 10 anos você também vai estar se agradecendo 20, 100 vidas. Você vai olhar e falar, que bom que lá atrás eu fiz isso, que bom que lá atrás eu fiz aquilo. Porque os arquétipos responsáveis pelas aflições serão diluídos na consciência, não restando vestígios da sua existência. Quando o ser humano se der conta de que necessita abandonar as faixas menos harmônicas por onde transita, aspirará pela conquista da individuação, exercitando-se na sublime arte do amor a Deus, ao próximo e certamente a si mesmo, abandonando o egotismo e vivenciando o altruísmo como forma segura de realização plena, no rumo da gratidão. Então, quando nós nos dermos conta de que necessitamos abandonar as faixas menos harmônicas, e o que é que traz desarmonia, como nós vimos antes? A falta do amor. Quando nós nos dermos conta que precisamos abandonar esses locais onde não tem amor, aspiraremos pela conquista da individuação. Aí viraremos aspirantes, ou aspira, ou faixa branca. Exercitando-se na sublime arte do amor a Deus. Exercitando, então é algo que tem que ser construído como um músculo na arte marcial de amar a Deus. Ao próximo e certamente a si mesmo, porque eu só posso dar o que eu tenho, eu não amo a Deus e não amo ao próximo se eu não tiver amor próprio. Abandonando o egotismo e vivenciando o altruísmo como forma segura de realização plena, no rumo da gratidão. É muita coisa, então depois você volta nesse trecho que eu falei e escuta de novo, porque esse slide aqui é o manual. E antes de encerrar, eu vou abrir um parêntese aqui, né? Então, já anunciando, tem o último slide ainda, já anunciando para o ano que vem o estudo da obra em 4 de fevereiro, Em Busca da Verdade, também de Divaldo e Joana, também da série psicológica. Tá? Então, esse será o estudo do ano que vem. Também durará 40 episódios, provavelmente. Tá? Muitas pessoas pediram o estudo do livro Ser Consciente, mas eu peguei dentro da linha do tempo da série psicológica de Joana. Esse é mais recente, acho que é antes desse aqui, Psicologia da Gratidão, que é um dos últimos, é mais recente. Então eu preferi trabalhar com conteúdo mais recente, porque eu imagino que Joana também elaborou melhor os próprios conteúdos à medida que a série foi sendo construída. Visto que ela não é perfeita, ela também está em construção.
eu imagino que seria melhor. Então este será o livro Em Busca da Verdade, tá? E peço também ajuda, né, para quem quiser contribuir, porque algumas pessoas perguntam, eu quero ajudar o canal, como contribuir com o estudo de 2023? Aqui está o Pix, antenori.psi@gmail.com, tá? PSI de psicólogo. Qualquer ajuda é bem-vinda, porque esse é um trabalho assim, que eu não tenho remuneração com esse trabalho, tenho gasto também, tem as licenças, tem as coisas todas, tem o estar aqui, né? Tem também a energia elétrica, o tempo, o espaço, tudo isso. Então é uma questão de validação. Se você acredita que esse trabalho te ajudou de alguma forma, né, e quer contribuir financeiramente, sua ajuda será muito bem-vinda e permitirá que outros estudos continuem seguindo. Tá? Se você não tem condições financeiras de contribuir, então ajude compartilhando. Compartilhe os estudos, assista, né, ajude no crescimento das visualizações, porque é assim que o canal cresce. Eu não tenho como ficar pondo dinheiro, porque eu não quero que esse estudo chegue forçado na cara de alguém. Eu quero que as pessoas cheguem até aqui, porque elas não vão poder reclamar que eu invadi o espaço delas. Já assisti essa porcaria desse estudo. Não é uma porcaria. Esse estudo tem muito coração. Esse estudo é feito de uma forma muito positiva. Eu não venho aqui para entregar coisa mais ou menos. Mas quando você bate na porta do outro para entregar, ele não gosta. Então por isso eu peço ajuda de vocês, ou financeiramente, ou ajudando no engajamento para que o canal cresça. Tá bom? Então é isso. E aí ano que vem o estudo Em Busca da Verdade. E para fechar, a gratidão abrange num afetuoso abraço os sentimentos que dignificam os seres humanos e os tornam merecedores de felicidade, quando estarão instalando no íntimo o decantado reino dos céus, conforme proposto por Jesus, o maior psicoterapeuta da humanidade. Gratidão abrange num afetuoso abraço os sentimentos que dignificam os seres humanos e nos tornam merecedores de felicidade, quando estaremos instalando no íntimo o decantado reino dos céus. Decantação é você põe o sal no copo e ele vai até o fundo do copo e fica paradinho lá. Isso é uma decantação. Então significa que o reino dos céus estará instalado dentro de nós, porque ele já está decantado. Nós é que ainda não temos acesso a isso. E é essa construção da individuação que nos fará percebê-lo, senti-lo e vivenciá-lo, conforme proposto por Jesus, o maior psicoterapeuta da humanidade. Então é isso. Aqui encerramos, mais um trabalho entregue. É muito forte para mim o quanto isso foi envolvido, desde o autodescobrimento iniciado lá, dúvidas, dificuldades, um monte de situações complicadas que eu compartilho aqui com vocês de vez em quando, mas o benefício disso, as mensagens que chegam, as mudanças em mim, nas pessoas ao meu redor e em vocês, nos comentários que vocês deixam, e eu sabendo, sabe? Até pessoas que escreviam errado começaram a escrever mais certo, e não é por causa do corretor, não, é porque elas se encontraram de alguma maneira, mudaram a fotinha do perfil, se mostram de alguma maneira usando a linguagem junguiana como se fosse uma coisa normal e fácil. Então eu sou muito grato a Joana de Ângeles, muito grato a Edivaldo pelos livros que eles escrevem, muito grato a vocês que ajudam que esse trabalho continue. Muito grato a vocês que estão sempre fazendo orações pela minha saúde, pela saúde da minha família, da Fernanda, das minhas 2 gatas e dos meus 4 gatos, são 6. Então, e da Nininha também, que fez parte até certo momento desse estudo. Muito obrigado. Desejo a todos e todas vocês aí um Feliz Natal para quem celebra, um Ano Novo, que sejam de reflexões. Que alguns dos conhecimentos adquiridos ao longo desse ano possam te ajudar a tornar essa ceia, esses parentes que chegam, uma situação mais harmônica. Menos brigas do que talvez você tinha, menos irritações, e que as pessoas consigam aos poucos perceber a sua mudança. Obrigado por chegar até aqui. Sei que não foi fácil, sei que tem muito conteúdo, principalmente para quem não é da área, mas você deu conta. Você deu conta. Nós demos conta e aí está. Para quem vier depois, o nosso carinho, o nosso respeito, 2024, 2025, não sei quando você está aqui. Nós estivemos em 2022.
E ano que vem começaremos em busca da verdade. Um grande abraço e muita paz.